Lida a denúncia, passaremos à oitiva de Ana Carolina de Jesus Carneiro. A senhora é vítima nesse processo, Ok. sem compromisso legal, portanto. Eu conheço o processo bem, Ministério Público também, Defesa também, mas os jurados estão conhecendo agora. Ok. Daí porque a senhora foi ouvida na delegacia, foi ouvida aqui em juízo e está sendo ouvida agora, mas na presença dos jurados que Ok. precisam saber do que aconteceu efetivamente naquele dia. Ok. Por isso, eu deixo a senhora à vontade para fazer um relato. Ok. Um relato começando ali pela situação de quanto tempo, né, viveu em companhia dele, Sim. e nasceu filho, e daí continua fazendo o relato da senhora, para que o Ok. jurado tenha a visão de contexto, tá bem? Ok. É, eu conheci meu marido tem aproximadamente, já tem 3 anos, né? Nesse relacionamento foi tranquilo. Próximo aqui o A, microfone da boca, tá? ok. Isso. A gente já, logo no início que a gente se conheceu, um pouco tempo depois eu engravidei. Tive uma gravidez que eu perdi quando estava com 2 meses de gestação. E aí a gente continuou tentando. Só que meu marido, realmente, ele já usou muita droga por 15 anos, entendeu? Era dependente químico, bebia, realmente. Mas quando eu entrei na vida dele, eu mexia com tráfico. Eu parei. Parei de mexer com tráfico porque eu conheci ele. E eu sou muito conhecida, tanto na área do meu trabalho, quanto quando eu estava mexendo com tráfico. Então, o que acontece? Eu parei. E com isso, depois que eu perdi o nosso filho, de 2 meses de gestação, eu, é, eu fiquei assim, eu não vou engravidar mais. Você não faz filho. O que está acontecendo? Aí a gente pegou, eu estava já com tratamento para poder engravidar de novo. Aí estava naquela, você não, por causa da química que ele utilizava, a gente deduziu que não, ele tinha que parar. Aí ele parou, ele parou por quase 10 meses. Aí eu engravidei. Foi agora, dia 4 desse mês, fez 2 anos que meu filho faleceu, o segundo. Ele tinha 30 dias de vida. E a gente teve essa outra gestação. Essa gestação foi muito complicada, né? Porque era alto risco. Meu filho nasceu prematuro, entendeu? E então meu marido realmente teve algumas recaídas. Só que aquela recaída que, olha, ele não precisou me agredir, porque se ele tivesse me agredido, eu tinha dado parte. Vivi num relacionamento passado muito perturbado, 7 anos. O cara me batia por nada. Tem um corte no pescoço, vivi abuso muitos anos. Então, se tivesse acontecendo comigo de novo, eu tenho certeza que eu ia abrir a minha boca e gritar para o mundo que estava acontecendo uma coisa dessa. Só que, independente, meu marido, mesmo cheirando, mesmo bebendo, ele nunca levantou a mão para mim. Sabe por quê? Porque quando isso acontecia, ele ficava no canto dele. Ele ficava no canto dele, nem voz não sai. Então, como é que um homem que não consegue nem falar vai caçar briga comigo? Logo eu, sabe? Eu sou barra pesada, ignorante. Meu Deus do céu. Então, várias vezes eu já tive que bater. Bati, entendeu? Então, ele parou. A gente teve esse filho, faleceu. Foi muito complicado. É um luto muito difícil para mim. Muito mesmo, sabe? E com isso, eu engravidei de novo. Outra gravidez. Eu não queria. Eu não queria essa gravidez, porque não foi numa melhor fase, Aqui né? tem água para a senhora aí. Não foi numa Tem, melhor fase. tem papel também, pode fazer uso. Não Por precisa quê? de. Pode ir Tudo com bem. calma, Tá. respira fundo. Porque esse filho que faleceu foi o filho que realmente eu quis, né? Foi eu e meu marido lutando para ter ele, entendeu? Porque, eu tenho 3 filhos hoje vivos.
Um tem 12 anos que foi de abuso. O outro tem 9 anos que o meu ex-marido me batia. Entendeu? Eu saí fugida quando ele estava com 5 anos. Eu saí com a roupa do corpo. E esse homem aqui me acolheu. Entendeu? Ele me defendia desse meu ex-marido. Ele que sempre me defendeu. Entendeu? Então, quando veio essa gravidez, eu não queria. Aí depois, assim, essa mesma gravidez foi uma gravidez que eu só vivia no hospital. Enquanto eu estava no hospital, quando eu conheci meu marido, eu fazia Uber. Então eu trabalhava dia e noite para conseguir meu sustento, fora um lote que eu tinha vendido para minha avó. Então eu tinha meu sustento. Só que com 2 gravidez, uma atrás da outra, eu tive que parar de trabalhar. Mas eu tinha meu dinheiro do meu terreno que eu recebia, que eu tinha vendido. Então dava para sustentar. Só que meu marido, ele teve que fazer o quê? Ele trabalhava de eventos e começou a ir para eventos bons, maravilhosos. Só que o que adianta? Ele trabalhava por diária, ele saía, ia trabalhar à noite, e quando chegava, estava cansado e tinha que fazer dobra para poder conseguir. Por quê? Porque ele me ajudava a pagar as minhas contas. Eu peguei ele tinha os 2 filhos dele, pagava pensão e pronto. E o vício dele. Só que quando ele entrou na minha vida, eu tinha muitas contas. Eu engravidei, então não podia trabalhar alto risco. Gente, a minha cama, meu colchão era no chão, porque se eu levantasse, podia ter a bolsa rota. Então ele começou a trabalhar incessante para pagar as minhas contas. Era aluguel, era parcela de carro que ele não deveria, ele não tinha que ter. Mas foi um compromisso que a gente fez. Quando a gente estava com 11 meses de relacionamento, esse mesmo homem foi lá e decidiu casar. Pegou aquele negócio do casamento comunitário e ele falou: Eu quero casar com você. Foi ele que sempre teve a iniciativa. Gente, eu tirei esse homem, mas sabe, não foi eu que tirei, foi o amor, foi o carinho, entendeu? Que tirou ele das drogas, que fez ele correr atrás para pagar a conta que não devia, entendeu? Do mesmo jeito que ele me acolheu, eu acolho a mãe dele, eu acolho o pai dele, mesmo não gostando dele. Mas eu acolho todo mundo, sabe? Só que meu marido trabalhando incessantemente, o que acontece? Tinha que pagar muitos exames da gravidez desse daqui, porque esse menino é menino de pai de pobre rico. Ele acha que eu sou rica, mas eu não sou, não. Ele tem muitos problemas, então tinha muitas consultas, muitas, e eu fazia consulta no HUB. Tinha que pagar passagem e tinha que ir de Uber, porque era de alto risco, eu não podia andar de ônibus. Então ele que arcava. Só que ele volta e meia ele tinha umas recaídas, né? Por quê? Porque trabalhava de noite, era dobrado, garçom. Meu marido é garçom. Até ele, eu também fui pro mesmo ramo dele, de garçom. Mas tá aí, ó. Quando a gravidez, quando eu tava no último mês da gravidez, eu fui internada. Aí eu fiquei uns tempos no hospital. E aí meu marido teve outra recaída. Só que quando ele teve essa recaída, eu já estava no final da gravidez. E aí a minha mãe começou, né? A ir mais lá em casa, sabe, perguntar muito. Eu nunca, eu falo por mim, eu nunca tive uma relação muito boa com minha mãe. Nunca. Nunca mesmo. Nunca. Então, é, só que minha mãe, ela sabe que eu não falo da minha vida para ela. Mas ela usou meu marido. Bom dia. E meu marido, ele Maria vai com as outras, começou uma conversa, ele vai começando falando da vida dele toda. E ele falava: sua filha vai na consulta, sua filha vai nisso, sua filha vai aquilo. E eu falava: para de mandar mensagem para minha mãe, para. Nós temos uma discussão, para. Ela usava ele, entendeu? E depois falava mal dele para mim. Então, até que eu falei assim: Júnior, deixa eu ver seu celular. Peguei o celular dele e comecei a ver as mensagens. Moço, tinha cada mensagem assim, os dois discutindo, falando que quem era, que minha mãe tem que saber de notícias minhas, porque ela é minha mãe, e ele falando que ele tinha que
acatar o que eu tinha pedido, que era não fornecer coisa, como é que fala? Fornecer coisas da minha vida. Só que ele falava tudo. E ela usou isso. E aí ela, você tá passando por algum problema? Eu falei, não. Aí começou a discussão. Você tá deixando a minha filha muito sozinha, ela tá com a gravidez de alto risco e começou a colocar na cabeça dele. E aí fez o quê? Eu fui para Sobradinho dos Melo. Porque eu vendi aquele carro que esse homem me ajudou a pagar as parcelas, foi o mesmo carro que a gente teve que vender para a gente construir um lote que eu já tinha, que eu tenho. A gente vendeu o carro para pegar o dinheiro para construir essa casa. E aí a gente fez o quê? Vamos sair do aluguel. Então, para sair do aluguel primeiro, aí eu fui para lá, para casa da minha mãe, a gente ficou lá para poder as nossas despesas diminuir e a gravidez. Só que voltei, ganhei o menino. Ganhei. Quando eu ganhei o menino, quando eu saiu, a minha mãe fazia. é, Ela entrava no meu psicológico, porque ela falava assim: Você não deixou eu conhecer meu neto. Minha mãe não conheceu o neto, meu filho que morreu. Ninguém conheceu, praticamente, da minha família. Só duas tias minhas, que é as tias que mais me ajudam, sabe? Toma um pouquinho d'água, Pois então, assim, respira fundo, porque se a senhora manter-se. quando meu filho nasceu, eu não queria que ninguém conhecesse. Eu falei pro meu marido, ó, não manda foto, não quero que ninguém manda foto nem nada. E ela entrava na minha cabeça, ó. E na dele também. Fala assim, ó, eu não conheci, vocês não deixaram eu conhecer meu neto e tudo. E isso me deixava mal, porque eu tava uma gravidez que eu não queria, gente. Eu tive um filho que eu não queria. Eu não passei pelo luto que eu deveria passar para ter outra gestação. Mas por incrível que pareça, foi assim. E então minha mãe falava assim, ó, eu não conheci, deixa eu fazer parte, faz isso, aí tá. Eu falei assim, tá, a filha, né? Fui lá e deixei. Deixei ela me ver, deixei ela ir lá em casa, deixei ela cuidar de mim, me ajudar. Aí meu marido começou em eventos de novo. Aí eu falei assim, mãe, eu tô precisando de ajuda, porque meu marido tá fazendo evento. Não, vem pra cá. Eu falei, Júnior, você trabalha essa semana e nós vamos pra lá. Trabalhou, nós foi. Começou. Meu marido, que não tava bebendo mais, voltou a beber, porque minha mãe, ela bebe muito, muito, sabe? Aí meu marido começou a beber junto com ela. Aí eu não podia estar bebendo, por quê? Porque eu tava amamentando. Então, a gente foi pra lá. Meu filho gripou, meu filho ficou doente. E vai com 25 dias de vida, nós vai pro hospital de novo. Quando chega lá, meu filho tá com bronquiolite, a mesma doença que levou meu outro filho, com 25 dias de vida. O outro foi internado com 27 dias. Então, eu fui pra lá. Ele tava me apoiando, me ajudou, cuidou, ficou lá. Não deixei minha mãe ir, né? Meu filho foi entubado. E a gente foi pro hospital da criança. De lá em diante, meu marido era trabalhando e ficando na casa da minha mãe. Só no hospital da criança eu fiquei 13 dias. Ao todo foi 18 dias internado no hospital do Paraná, junto com o hospital lá. Não, TI. E lá, ele só conseguiu uma vez ir visitar, porque estava muito difícil. Entendeu? De eventos no mês de março, abril. É muito ruim. Então, ele só foi uma vez e eu falava, não, mas nós falava o dia todo. Só que aí minha mãe começou, vamos. Aí eu fiz uma campanha de 21 dias. Tá? Eu falei assim: ó, se meu filho ser curado, se meu filho sair dessa UTI, eu vou fazer o jejum de Daniel. 21 dias sem carne, sal, açúcar, só fruta e verdura. Só isso. Não pode água, e água. Só isso. Mais nada. Eu falei que se ele saísse, eu ia fazer esse jejum.
Aí tá bom, oração, meu marido trabalhando e ele lá com minha mãe. Minha mãe bebendo, né? Falando pro meu marido, vamos beber, vamos comemorar, não fica triste. Aí começou a campanha de oração da parte dela, ela fez aquela promessa, eu não vou beber. Tá bom. Quando eu saí, cheguei em casa, fui fazer, aí eu tava, quando cheguei na casa da minha mãe, tava tudo tranquilo, casa limpa. Eu falei assim, tem que comprar minhas verduras. Aí meu marido falou, eu deixei o dinheiro na mão da tua mãe. Ela me pediu emprestado. Aí eu falei, tá bom. Mas quando a gente precisar, ela vai pagar, porque justamente foi bem quando a gente foi para lá, parecia que ela sabia, porque a gente tinha o dinheiro para construir, compramos a primeira entrada de material 3.000 conto, tinha o do pedreiro, tinha mais um pouquinho. Parecia que ela fez, sabe? Falou, minha filha, vem para cá. Você não está trabalhando, está recebendo do seu lote, recebeu do carro. Vem pra cá, fui fazer o jejum de Daniel, comprar umas coisas para comer, pedi o dinheiro emprestado pro meu marido, ele emprestou. Aí, descubro que a aposentadoria dela tinha sido cortada. Aí vai nós, o quê? Tem que abastecer a casa dela de comida também, ajudar ela. E ela pedindo dinheiro emprestado. Até que ela pediu um dinheiro pro meu marido, ele não, é para nossa construção. Pronto, pronto, daí virou um inferno na minha vida. Era fazendo a comida, a minha comida, como era assim, era separar, era diferente, né? Eu ia lá, fritava, pegava o azeite, fritava os legumes e tudo para comer. A minha, ela não estava mais querendo fazer a comida diferente para mim, ela fazia para todo mundo e começou a tentar, não agradava mais, deixava nós com fome, não queria mais fazer nada, só beber e ficar na rua, só beber e ficar na rua. E quando chegava, moço, quantas vezes ela bêbada, a gente teve que botar um monte de gente que não conhece para fora de casa e tava lá, e meu marido. Minha irmã sai da cadeia. Tava 3 anos. Minha irmã sai da cadeia. Quando minha irmã saiu da cadeia, bora fazer uma festa lá na casa da minha mãe. E eu tava lá com meu filho que tinha saído do hospital, meu marido e eu, meu irmão e minha mãe. Moço, quando a minha irmã saiu, chegou um monte de carro de som. Nesse dia, se eu não me engano, meu sogro foi lá. Não sei se nesse dia foi o que o meu sogro foi lá. Eu só sei que daqui a pouco chegou um monte de carro de som e uma barulhada pra cá e barulhada pra cá, lá. Minha irmã pegou e começou a usar cocaína, né? Tava lá uma bagunça da molesta. A minha mãe admitiu, falou tranquilo. Gente, eu só sei de uma coisa. Que quando a minha irmã saiu, minha vida virou, ai, merda. Ah, sua irmã é isso, sua irmã é aquilo. Deu ver essa confusão com meu marido. Antes do jejum de Daniel, eu tive um sonho e falei, não é para usar vermelho. Foi tiro e queda. Minha mãe caçou uma confusãozinha. Eu fui trabalhar de manhã, no dia em questão. Eu fui trabalhar de manhã. Tinha o quê? Tinha um mês e alguns dias quando meu filho saiu da UTI, que eu estava em casa. Estava trabalhando. A senhora está agora relatando o fato, né? Que é o dia que Aí, aconteceu. aí eu já comecei no dia acontecido. Depois dessa festa aí, começou a discussão, minha irmã ir para lá e ter problema eu e minha mãe, meu pai. E, moço, começou um aumento. Aí minha mãe começou a entrar na mente do meu marido, que estava mais tempo com ela, e eu já estava trabalhando. Estava trabalhando no churrasquinho da minha tia. Eu recebia R$ 800, pagava 162 de passagem, mas era só para quitar um empréstimo que eu tinha feito, né? Fiz um pequeno empréstimo aí. É, na verdade, aqueles empréstimos de cartão, virou. Eu peguei. Aí eu tava pagando. E não tinha entrado ainda, eu fui pagar. Quando eu fui trabalhar no dia em questão, eu fui trabalhar, não, na quarta-feira. Na quarta-feira, eu tinha ido fazer um exame do coração. E eu falei, mãe, fica com o Pietro, porque eu não vou poder. Meu marido estava trabalhando. Aí eu falei assim, eu vou lá para o hospital do HUB fazer o meu exame do coração, né? Porque deu alteração na gravidez. Aí eu fui, fiz esse exame, minha mãe ficou com ele, eu já voltei direto para casa, pronto. Na quinta-feira era para meu marido ter ido trabalhar. Aí ele pegou folga, né?
E eu falei assim, ó, eu não tô legal. Aí ele ficou com meu filho de manhã. Eu pegava o ônibus 9h30, 9h20. Eu saía de casa, aí tinha um cachorro solto. Aí eu falei assim, ó, me ajuda, eu vou levar o Pietro, mas como é que eu vou levar o Pietro se o cachorro tá solto? Aí me leva pra lá. Ele falou assim, não, eu não vou trabalhar, vou ficar com o menino. Eu falei, tá bom, então fica. Ó, as coisas tá aí. Só que quando o Pietro saiu da UTI, ele não tava, o que aconteceu com o meu leite? Gente, o meu menino tá entubado, com o nariz, tomava leite pela sonda e começou a conforme foi passando o tempo, ele estava tomando 30 ml, daqui a pouco foi para 10, aí estava só tomando 10 ml, 10 ml, 10 ml. O peito começou a diminuir, né? A produção começou a diminuir. Quando ele voltou a mamar, ele já veio quando ele começou a mamar, saía sangue nas fezes dele. Por quê? Qualquer coisa de leite que eu tomava, ia para ele. Se eu tomasse o leite de vaca, ia para ele, e ele tinha esse negócio no estômago que teve intolerância ao leite de vaca, não é nem a intolerância à lactose. Aí tinha que tomar um leite específico. Leite caro. Vai nós. Aí eu trabalhava. Aí eu falei, ó, o leite tá aí. O pouco do leite que eu consegui ordenhar em casa, eu já tinha, quando ele nasceu, eu já tinha estocado no congelador, né? Comprou os negocinhos e já tinha estocado. Falou, ó, tem leite, eu vou trabalhar. Então, eu falei, cuida dele aí. Aí ele me levou até lá onde aconteceu o ocorrido, justamente é lá. A Évila é vizinha dessa mulher que estava com esse cachorro solto. Aí nós saímos da casa da minha mãe, aí foi, desceu a rua e virou assim. Aí ele passou comigo com o cachorro lá na frente. Eu fui-se embora pegar o ônibus e ele voltou para trás para cuidar do menino. Daí, 9h e pouca da manhã, cheguei no trabalho e comecei a trabalhar. Daqui a pouco, eu falei assim: eu vou ligar para perguntar se o Pietro tá bem. 11h e pouco, eu falei assim: ó, já deu o leite do Pietro? Como é que ele tá? Tá bem? Meu marido, liguei pro meu marido, ele tava normal, falou normal, tudo bem. Quando foi umas 2h mais ou menos da tarde, eu recebo uma ligação da minha mãe. Da minha mãe. Ó, seu marido não tá bem, não. Seu marido, eu falei assim: o que foi? Liguei para ele. Júnior, o que tá acontecendo? Não, por que que o Pietro tá chorando? O Pietro tava chorando. Aí ele tá bem? Não, ele só tá sentindo cólica. Eu falei, tá bom. Não, tá bom. Aí liguei pra minha mãe. Mãe, o que que foi? O que que tá acontecendo? A minha mãe falou assim, seu marido tá bebendo e tá usando droga. E cuidando do meu neto. Aí ela pegou e falou, não, peraí. Eu vou desligar de outro telefone. Porque o Júnior tá aqui perto. Eu não posso nem tocar no celular que ele chega perto. Aí eu falei assim, tá bom. Daqui a pouco ela pega e liga o Chico, pedreiro. Ligou para mim do número do Chico. Não, sabe o que que é? Eu acabei de sair aqui. Seu marido tá lá com seu filho, tá lá morto de bêbado. Só foi você sair, ele começou a usar droga e a beber e tá cuidando do menino. Eu falei para pegar o menino, mas ele não deixou e tá lá. Eu falei assim, mãe, ele não. Liguei pro Júnior de novo. Júnior, você tá doido? Ah, não, você me paga. Hoje você me paga. Se você estiver fazendo um troço desse, cuidando do meu filho, por quê? Uma coisa é quando meu marido, nós estava lá no relacionamento, eu sei que eu admiti ele com os defeitos dele. Ah, se é bebendo, beleza. Se é usando droga, beleza. Nunca me afetou. Se nunca me afetou, se afetar o meu filho, eu vou virar uma leoa, né? Lógico. Fui lá, liguei para ele. Não quis saber, meu filho. Quando minha mãe falou aquilo, mexeu na minha cabeça, no meu psicológico. Eu falei, ó. Aí eu falei, tia, isso era 2h e pouca da tarde. Eu falei, tia, o único ônibus que vai passar para lá agora é 3h20. Vai para ir para lá. Eu vou chegar umas 4h. Então, eu vou terminar de trabalhar. Eu saía 5h e pouca para pegar um ônibus de 5h20. Se eu perdesse o ônibus de 5h20, é só de 6h50 que passa lá no Sobradinho. Aí eu falei, tia, me adianta R$ 30 que eu vou pegar o Uber. Peguei o Uber, cheguei lá 4h e pouco. Meu filho, ele me ligou por chamada de vídeo. Gente,
Sabe quando o inferno tampa seus olhos? Tampou. Eu não quis saber. Eu não quis saber. Ele me atende, fala comigo, me chama de vídeo, chamada de vídeo. Eu falei assim, se ele realmente estivesse fazendo aquilo, nem ligar e nem me atender, ele não tinha me atendido, porque ele não consegue falar. E eu não quis saber. Eu simplesmente não atendi. Não atendi as ligações de vídeo e não atendi as ligações de vídeo e muito menos eu não quis saber. Eu quis chegar lá. Quando eu cheguei, a minha mãe a minha mãe estava sentada, é assim, ó, entra assim na porta, tem um sofá aqui e tinha um sofá lá. Ele estava no sofá de lá, mexendo no celular, falando com alguém. Eu não sei quem era. Gente, eu não sei quem era. E minha mãe do lado de cá, sentada, e Pietro estava dormindo. Gente, eu só sei que quando eu cheguei, eu deixei as coisas em cima da mesa que estava lá fora e já entrei com tudo batendo nele. Já cheguei dando uma voadora e batendo. Por que você fez isso com meu filho? Por que você fez isso com meu filho? Você tá entendendo? Porque, gente, era, é meu filho. Qualquer coisa que ia afetar o meu filho Toma água. vai me afetar. Toma água, respira fundo. Gente, pelo meu filho, eu não vou saber, gente. E só em olhar torto pro meu filho, eu tô matando. Se for pra me matar, eu mato. Você tá entendendo? Minha mãe falou, eu acreditei, não quis saber da versão do meu marido. Aí ele, não, o menino tá bem, tá cuidando. Minha mãe falando que, ele não trocou a fralda do meu filho, ele tá assado, que não sei o quê. Só que o Pietro, ele tem alergia a umas determinadas fraldas. Então, eu não sei se, porque ele já tava, né? Não é assado, é com as machucadinhas nas laterais. Eu não quis saber, fui batendo nele. E para ele me defender, ele me empurrando, me puxando, me empurrando. Minha mãe entrou no meio. Quando minha mãe entrou no meio para tirar ele, não é nem eu, falou assim: para. Aí eu falei assim: Júnior, eu vou te matar, vou te matar. Você não faz isso com o filho meu. Você vai me tirar a única coisa que eu tenho, entendeu? A única coisa. E olha que eu nem quis, né? Mas eu fui defender meu filho. Aí eu bati nele, até que quem tava enforcando, isso aí foi errado, porque quem tava enforcando era eu. Eu peguei o meu marido e tava enforcando, foi por isso que minha mãe me foi tirar. Eu que tava enforcando meu marido. Você tá entendendo? Eu peguei, coloquei o joelho nos ovos dele e comecei enforcando. A minha mãe nos tirou. Aí eu peguei tinha um pau assim do lado. Eu falei assim, agora que eu te mato. Aí eu peguei e ia atacando na cabeça dele. Aí minha mãe não deixa. Aí eu falei assim, Júnior, sai daqui. O Júnior foi lá pra fora. Aí quando eu falei assim, Júnior, some da minha vida. Vai embora. Vai embora. E a gente estava com a casa alugada no Paranoá, aqui na 21. E eu falei assim, ó, eu não quero saber de você. Vai-se embora. Por quê? Porque eu tava naquela que ele tinha maltratado meu filho. Gente, ó, Vou a partir interromper a senhora para fazer a seguinte pergunta. Sim, Nesse momento, sim. ele estava drogado e embriagado? Não tava. Continua. Não tava. Aí, com isso, ele foi lá pra fora. Gente, a partir do momento que eu entrei dentro da minha casa, da casa da minha mãe, tinha as coisas dele lá. E eu fiquei indignada, eu falei assim, cara, tudo que eu te dei tudo, tipo, é igual eu falei, gente, meu marido cheirava, bebia muito, trabalhava só para pagar a pensão, comprar as coisas para o filho dele e o vice dele. E então eu falei assim, quem deu iniciativa em tudo, tipo assim, amor, vamos trocar, vamos mudar suas roupas, foi eu. Vamos usar um cordão, foi eu. Então, assim, eu troquei ele. Eu fiz um homem que, gente, ele passava na rua, ninguém queria saber dele. Ele dava trabalho. A partir do momento que ele andava comigo, ele virou um homem. Era corte de cabelo perfeito, era roupa perfeita, tudo. E justamente, gente, eu tirei o meu marido de um boteco. Ele trabalhava de um boteco para ganhar 70, 80, 60, 80 reais para trabalhar de garçom o dia todo, a noite toda. Então eu consegui tirar ele de lá. Quando ele falou assim, me chamaram para um evento. Só que eu não tenho roupa. Eu fui lá e dei a primeira roupa dele.
Era uma gravatinha, uma camisa branca, o sapato, as coisas. Foi eu que investi nele. Eu investi. E quando eu vi aquela situação, eu falei assim: ó, eu te dei tudo. Eu te dei cueca, eu te dei sapato, eu te dei sandália, eu te dei roupa para trabalhar. Então, vou tirar tudo. Gente, quando meu marido saiu. Agora pergunta se aquela mãe que estava batendo no pai do filho dela, sem escutar nem ele, se ela foi lá e chegou e foi olhar o filho dela para ver se ele estava bem. Agora pergunta para mim, quem falhou foi eu. Porque eu fui bater no meu marido, mas nem sequer fui lá olhar pro meu filho qual era, sei lá, eu não fui nem na geladeira para saber se Toma um realmente pouco, ele mais um pouco tinha, d'água. Os jurados para precisam saber se. entender bem. Aham. Eu não fui ver a verdade. Eu julguei. Eu fui lá, não fui ver se ele tinha tomado o leite certo. Eu não fui ver se meu filho estava bem. Ele só estava dormindo, então não tive interesse. Quando ele acordou, minha mãe que foi buscar ele. Eu entrei pro quarto e comecei a rasgar as roupas do meu marido. Um pouco das roupas que tinha lá, que nós tinha levado, roupa de trabalho, paletó, roupa, tudo. Eu cortei, eu cortei as roupas dele, tudo, de trabalho e tudo. Eu falei assim, do mesmo jeito que tu entrou sem nada na minha vida, você vai sair sem nada. Eu fiz isso. Aí ele foi lá pra fora. A todo momento ele ficou lá, falando, ele disse, eu só quero só as minhas coisas, minhas coisas. Aí eu fui lá pra fora, minha mãe tava lá fora balançando na cadeira e ele sentado lá no canto, perto do poste. Numa cadeira também, dentro do mesmo lote. E eu saí da porta e sentei numa outra cadeira aqui de balanço. Aí eu falei, aí ele, você é doida, você é louca, você chega desse jeito. Eu falei assim, você vai ver o que é doida. Eu só quero minhas coisas. Eu fui lá, peguei. Você quer as suas coisas? Espera bem aí. Aí eu fui lá dentro e peguei as coisas dele, comecei a jogar lá fora, tudo rasgado. Aí ele entrou pra dentro. Quando ele entrou pra dentro, ele, por que que você fez isso? Por que que você fez isso? E eu, porque eu não quero você mais. Gente, ele ajoelhou no chão, falou que, independente do que ele já tinha errado, mas ele não me queria mais, porque eu julguei ele, realmente. Naquele momento que já estava tudo, as roupas rasgadas, ele entrou lá pra dentro e falou assim: Ó, eu não tenho mais nada. Mas realmente, na quarta-feira ele chegou com bebida, perguntou pra minha mãe se ela queria beber, ela disse que não. Aí perguntou se eu queria beber, eu falei assim: não, não quero. E tinha latinha de cerveja lá. Gente, sabe quando você olha assim, fala assim, puta que pariu. Foi quando ele pegou e falou assim: eu vou levar pelo menos as cervejas. Entrou lá, saiu do quarto, foi lá na geladeira. Você lembra quantas cervejas eu trouxe? 15. Uma, duas, três, quatro. As 15 cervejas de Heineken que tava lá. Entendeu? As 15, gente. Então, ele pegou, colocou na sacola e saiu. Falou que esse água ia beber com motivo agora. Aí, quando ele falou que ia beber com motivo, aí vem a Ira, ela, você tá vendo? Eu falei assim, mãe, mas você não disse. Ele tinha bebido sim. Ele provavelmente foi lá e comprou quando eu saí. Entendeu? Ela falou que provavelmente ele tinha saído de casa para comprar cerveja. Mas se meu marido tivesse. A última coisa que meu marido teria feito, isso eu tenho certeza, que era sair de casa se ele tivesse drogado. Ele não sai. Então ele não teria saído. E aí eu fui falar para minha mãe, ela tirou a dela da reta, ele pegou, tava saindo. Quando ele foi lá para fora, colocou as cervejas lá em cima da mesa que eu tinha colocado a minha bolsa lá quando eu cheguei, e ele entrou lá para dentro para fazer alguma coisa, para procurar o resto de coisa que sobrou que eu não tinha rasgado. Ele pegou uma sandália,
a Bíblia que o pai dele deu. E eu tinha rasgado ainda por cima. Rasguei a capa da Bíblia. E ele falou: você rasgou a Bíblia. Logo você. Logo eu, Di. Eu rasguei a Bíblia. Aí eu fui lá pra fora. Me senti culpada. Porque quando ele falou isso, eu lembro quando meu sogro. Eu e ele foi pra igreja do meu sogro. Aí ele falou assim que tinha um demônio escondido no meu couro, tá? Na mesma hora, quando ele falou assim, logo você que rasgou a Bíblia, eu pensei nisso, fui lá fora. Quando eu fui lá fora e vi a cerveja lá em cima da mesa, joguei tudo lá no lote do vizinho. Aonde que? Ele falou que também não me queria, jogou a aliança lá. Eu procurei essa aliança por 7 dias, até não procurar mais. Ele jogou lá. E eu joguei a Bíblia dele lá também. E na hora que ele tava saindo pra ir embora, eu achei uma chave de roda. Peguei essa chave de roda e fui atrás dele. Mas para intimidar, não. Para machucar, não. Mas quando ele já estava vindo na esquina, eu fui atrás dele correndo. Quando eu corri, eu derrapei e caí. Quando eu caí, só que eu puxei ele pela blusa. Quando eu caí, eu puxei ele pela blusa. E eu com a chave de roda. Quando eu tava com a chave de roda na mão, ele achou que eu ia atingir ele. Porque eu já tinha batido nele. Quando eu ia. Ele pensou que eu ia atingir ele, eu estava com a chave de roda nessa mão. Aí, quando ele caiu, ele pegou a mão dele, colocou aqui. Meu marido também é direito. Ele pegou com o braço esquerdo e pegou, segurou. Quando ele segurou, eu falei: me solta, me solta, me solta. Eu falei assim: eu não vou te bater. Aí ele: eu não vou acreditar. Quando ele soltou para se levantar, bateu na minha cabeça. Nessa região aqui, ó. É certinho. Pum. Peguei 3 pontos. E quando eu peguei, quando ele estava para levantar, minha mãe do nada veio, apareceu. Minha mãe estava lá dentro de casa. Gente, é uma distância mais ou menos de quase 200 metros. Mesmo que ela quisesse, ela não tinha como ver. Eu só sei que ela pegou. Quando ele já estava se levantando, ela veio e deu um empurrão nele. Ele perguntou. Desculpa. Aí ele perguntou: o que que foi? O que que foi? Você bateu na minha filha. Por quê? Porque quando eu levantei, eu fiz assim. Porque eu senti um negócio assim, eu peguei assim e fiz assim. Aí eu comecei a ficar nervosa. Quando eu fiquei nervosa, minha mãe pegou, achou um cabo de rodo, vassoura quebrada do lado lá, meteu nas costas dele. Sai daqui! Eu vou chamar a polícia pra você, que não sei o quê. E aí a Evelyn veio, me pegou e tava me levando pra dentro. Eu só sei que daqui a pouco eu não vi meu marido. Parece que ele entrou nos matos. Como eu rasguei a camisa dele quando caí, então eu eu não vi como é que ele saiu, por onde ele saiu, entendeu? Não sei, não vi mais ele até hoje. Eu só vi ele no dia da audiência que eu vim e tô vendo ele agora. Ok, vou lhe fazer umas perguntas. Sim, A denúncia sim, consta que ele passou o dia usando álcool e sim. drogas. Isso aconteceu? Não, Certo. Não dava conta de cuidar do bebê. Pedro, não, certo. A Simone, sua mãe, levou a criança para casa dela, não, porque a gente já tava na casa dela, tá? entendeu? Não tem como ela levar a casa Certo. dela para casa dela. Ok. Ligou para sua filha, então ela ligou para você Sim. ir para lá, correto? Uhum. Estava trabalhando, Sim. avisando do fato, tendo a Ana Carolina voltado para casa, ok. Você deixou claro isso. Uhum. Quando Ela, a Ana Carolina chegou em casa, ocorreu uma discussão entre ela e Reginaldo. Houve uma discussão entre na vocês. verdade, a gente nem bateu boca, eu já cheguei batendo. Chegou batendo. Já. Então não teve essa discussão aqui Não, narrada da teve denúncia. discussão. Tá bom.
essa discussão evoluiu para luta corporal. Teve luta corporal. Quando eu bati nele, ele estava me empurrando, mas não Fora ou levantou. dentro da casa? Dentro da casa. Tá. Em cima, no sofá mesmo da sala. Na sala. Oportunidade que Reginaldo, com a intenção de matar, esganou a senhora. Errado. Não. Não? Não. Por quê? Porque eu que estava esganando ele. Perfeito. Obrigando Simone a intervir em defesa da filha. Então, a Simone interveio em seu favor quando ele estava te esganando? Você está dizendo que Não. não houve. Foi ao favor dele. Tá. Simone e Ana Carolina conseguiram expulsar Reginaldo da casa. Aconteceu isso? Não. Na hora que eu tava batendo nele, que eu peguei o pau, ele já saiu pra fora. Tá. Ok. Mas este retornou após alguns minutos e, ignorando os pedidos para que fosse embora, agrediu Ana Carolina, que tentava se defender segurando uma chave de roda. Aconteceu isso? Não. Tá. Ato contínuo, Reginaldo deu uma banda na senhora. Isso aconteceu? Não. Pegou a chave de roda e, com a intenção de matar, começou a desferir golpes contra a cabeça de Ana Carolina. Não. Aconteceu isso? Não. E desferiu golpes com chave de roda em sua cabeça? Não, senhor. Certo. Oportunidade em que Simone pegou um pedaço de madeira e intercedeu em favor da filha, desferindo golpes em Reginaldo, impedindo que ele continuasse as agressões contra a senhora com a chave de roda. Não, nesse sentido, não. Tá. Aqui está dizendo que o crime foi cometido com meio que dificultou a defesa da senhora, a defesa da vítima, que não teve qualquer condição ou recurso que permitisse a mínima chance de defesa ante a superioridade física do acusado. Não aconteceu Não, isso? não, senhor. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de posse que o acusado tem sobre a senhora. Não, Não? não. Se fosse para colocar na balança, eu que tenho posse dele. Tá. Eu lhe pergunto agora. A senhora fez uma narrativa ampla Sim, e pôde-se perceber que a relação entre a senhora e sua mãe não era boa. Confirma? sim. Não era boa por quê? No contexto desse processo. É porque eu não permito que minha mãe entre na minha vida, porque todas as vezes que eu precisei dela, ela virou as costas para mim. Então, eu sou uma mulher criada com pai. O marido dela, pai dos meus dois irmãos, ele me criou desde os 9 meses de vida. Então, quem me criou foi ele. Minha mãe sempre esteve ausente de casa, sempre fazendo coisas erradas. Minha mãe já cheirou muito, quase vendeu eu e minha irmã por causa de droga, entendeu? Botou a gente em risco. Mas, com 7 anos, eu ia para a escola sozinha, fui sempre abandonada. Mas eu tinha meu pai que me criou. Então, tudo que hoje eu sou é por ele. E ela morre de raiva dele. E justamente essa casa que a gente está construindo foi ele que me. Tipo assim, o lote que eu vendi para minha avó é o que ele me deu de herança. E essa que eu e meu marido tava construindo é um lote que eu comprei do meu pai. Entendeu? Então ela sente muita raiva do meu pai, porque eu admiro muito ele. Ele sempre me ajudou, me acolheu quando eu precisava, e ela não. Entendeu? Então, assim, quando você vê eu falando assim de filho, é porque eu não tive uma mãe e eu tento ser a melhor mãe que eu puder.
entendeu? E é muito difícil para mim ser mãe criada com homem, porque hoje, olha só, eu, gente, eu tenho categoria D, e a minha categoria D, porque meu pai é motorista. Ele me ensinou a dirigir com 8 anos, entendeu? E então hoje você tá vendo essa mulher aqui, ó. Essa mulher faz ferramenta. Essa mulher mexe com mecânica de carro. E essa mulher também hoje faz eventos que o meu marido me ensinou. Hoje os buffets que ele era grande, eu sou grande. Se meu marido sair daqui hoje, amanhã ele tá empregado no meu próprio trabalho. Você tá entendendo? Porque é difícil ser mãe assim, porque eu tenho um filho que eu cuido sozinha. Você pergunta onde está minha mãe, que bateu no meu filho e deu um belisco nele quando ele tinha 6 meses, que eu briguei com ela por causa disso e eu fui viver minha vida. Ela fez muito mal a mim, está fazendo também porque ela fez a minha irmã entrar em processo comigo para saber se esse lote que meu pai me deu é regularizado. Você tá entendendo? Parece que essa mulher ela tem uma raiva de mim. E eu acho que quando ela olha para minha cara, ela vê tanto, tanto o meu pai que me criou em mim, uma pessoa que fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer coisas que ela não fez, entendeu? Tá, agora eu vou lhe fazer outra pergunta. Sim. Como é que era a relação da sua mãe com o acusado? Tinha discussão, tinha briga, mas todas as brigas era só porque ele me defendia. A minha mãe, ela tem um jeito assim, meu pai me criou, mas eu não era filha dele, então desde pequena a minha mãe falava assim, ó, ela me batia de um jeito absurdo. Mas meu pai, ele não podia falar nada, porque ela falava assim, ó, tu cuida da tua filha que eu cuido da minha. Então ela tem ela sempre acha que tem um poder muito grande na minha vida. E para mim estar no mesmo lugar que ela me desqualifica muito, mesmo eu sendo qualificado. Eu tenho faculdade, eu tenho Sobre a tudo. relação da senhora, É veja horrível. bem, relação da senhora com o seu Maria Júnior, que você chama ele de Júnior, Sim, Reginaldo. sim. Ela tinha alguma coisa contra a relação de vocês dois? Tinha, por quê? Porque por causa do aquisitivo do meu marido. Meu marido não tinha assim, ele só tinha quando ele trabalhava. Ele não é fichado, não tem carteira de motorista, então tem algumas coisas que ele não tem. O estudo também, não tem muito estudo. Então, ele desqualificava ele. Ela desqualificava ele. Por quê? Porque meu ex-marido, ele tem posse. Tipo assim, tinha posse que eu deixei para trás, né? Quando eu abandonei. Então, ela queria muito que eu voltasse com ele. Muito, muito mesmo. Seu ex-marido. Isso, o que eu abandonei, quando meu filho estava com 5 anos, deixei meu filho com ele. Mas ela queria alguma coisa que a senhora rompesse Queria, o tempo com o todo Reginaldo queria, para ela, voltar com outro com certeza, por sim, causa de posse? sim, por O causa outro de tinha e coisa. ele não tinha. Meu marido não tem, e ele tem, mas ele tem muito mais do que, gente, dinheiro não é tudo, entendeu? Então aí ficava aquela assim, ficava uma discussão mais entre os dois que, ó, ela falou assim, ó, você tem que ter, eu não tenho medo de você. Ele falava para ela, eu não tenho medo de você. Eu só quero que você tenha meu respeito. Você tá entendendo? E Sim. ficava nessa assim que minha mãe, querendo ou não, ela tem muitos conhecidos, né? E por esse fato, para ela querer fazer o mal com a vida de alguém, é só ela estralar os dedos. A Simone, sua mãe, falava que o Reginaldo apresentava ciúmes e atitudes possessivas com relação à senhora. Isso procede ou não? Não, não. Meu marido nunca. Assim, ele tem os ciúmes dele, lógico, né? Igual todo homem. Mas é questão de respeito. Igual a gente fez um acordo que, dependendo, tinha roupas que eu poderia usar ao lado dele, mas sem ele eu não usaria. Porque foi um acordo. Do mesmo jeito que eu falava para ele, ó, você faz determinadas coisas, mas sem mim você não faz. São Sim. acordos. A sua mãe fala que durante as agressões,
Sua filha foi golpeada na cabeça com uma chave de roda. O senhor está dizendo que isso não aconteceu? Não, não, não. Meu marido não pegou a chave de roda para me bater, não. Tá. E que pegou a sua cabeça, jogando sua cabeça contra o chão. Não. Não aconteceu isso? Não, senhor. Foi a sua mãe que descobriu, depois que dessa confusão, dessa briga, dessa situação toda aí, foi a sua mãe que localizou Foi, o acusado? foi. Na verdade, é igual. Gente, eu não. Eu literalmente eu não entendo. O, eu tava no hospital. Ah, quando eu. No painel do carro do rapaz que me levou pro hospital, era 6:30 da noite. Eu fui pro celular e eu falava, mãe, cadê meu celular? Mãe, cadê meu celular? Não achei o meu celular. Aí tá bom, fomos pro hospital. Quando chegou lá, eu fui Deixa eu completar a atendida. pergunta. Sim, Se foi ela que localizou foi. e, calma, Uhum, localizou o acusado lá, o Reginaldo, sim, e, e quem que levou a polícia lá? foi ela. Então, fala sobre essa Ah, situação. tá. É, na verdade, eu saí para. Quando foi 8 horas da manhã, eu acordei no outro dia. Quando eu acordei, comecei a me arrumar para ir trabalhar, para pegar um ônibus, né? Aí eu, daqui a pouco, minha mãe fala assim, eu saí do banheiro, minha mãe, os policiais estão lá fora. Eu falei assim, como assim? Os policiais estão lá fora para te levar pro IML. Eu falei assim, mas como, mãe? Eu não fiz nada. Acompanha eles que eles vão falar. Quando eles entraram lá, eu falei assim, ó, você tem que me acompanhar pro IML. Eu falei assim, ok. Peguei, peguei minha bolsa, peguei Pietro. Aí eu vi minha mãe falando, só que, ó, a chave de roda. Entregou pra ele a chave de roda. Aí, pronto, me levou pro IML. Che- Foi calado. Só que eu perguntei, eu falei assim, não precisa, quando você passa por uma agressão, você precisa fazer a medida, ou a medida não, você precisa na delegacia fazer o negócio para sair o pedido do ML. Aí eles falaram, não, lá do hospital mesmo eles já me deram. Aí eu falei assim, tá, oxe, como assim? Aí eu fui, acompanhei. Quando eles falaram, onde você quer que eu te deixe? Me deixe lá no meu trabalho. 10 horas da manhã, 10 e pouco, cheguei lá para trabalhar. A minha tia, eu pensei que você nem ia vir. Eu falei assim, tia, não aconteceu nada, eu tô bem. E ela falou assim, eu não falei para você ir chegar de cabeça fria e conversar com ele, saber o que estava acontecendo? Eu falei assim, não, tio, eu já cheguei brigando com ele. E aí aconteceu a mesma história que eu contei para vocês. Aí ela falou assim, ah, tá, trabalhando. Você sabe do Júnior? Não sei. Ah, tá. Aí, só que quando eu peguei o meu celular, quando minha mãe me deu o meu celular, foi quando o pai postar por coisa. Eu falei, mãe, cadê meu celular? Aí ela me deu meu celular. Aí eu vi as mensagens do meu marido, só que eu ligava, 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 ele não atendia. Mandava mensagem, bloqueou. Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco, 11 e pouco, meio-dia, um monte de gente me ligando, um monte de gente me ligando. Aí eu fui atender. Tu já viu o que aconteceu? Que não sei o que. Eu falei, não, o que é? Júnior foi preso. Como assim, Júnior foi preso? Júnior foi preso, olha aí. Pá! Mandou o link do Cerrado em Foco. Notícia. Um homem bate não sei o que no Cerrado, na notícia, tudinho daqui. Logo, meu marido, que é conhecido, Deus e o mundo conhece esse homem. Gente, eu me arrastei com a cara no chão. Eu falei assim, não acredito. Mãe, o que que tá acontecendo? Como assim meu marido foi preso? Pois é, ele fez, ele vai pagar pelo que ele fez. Eu falei, mãe, meu marido não fez nada. Pois é, mas você foi no ML? Eu falei assim, quando eu fiquei sabendo, gente, meu marido já estava preso, eu não sabia. Aí eu falei, tá, estava trabalhando. Daqui a pouco minha mãe liga.
Pois é, ele foi preso e tem os pertences aqui e eu vou pegar o celular. Pronto, falou do celular. Eu falei assim, como assim a senhora vai pegar o celular? Pois é, não foi você que deu? Eu falei assim, sim, mas aí eles iam entregar o celular dele para ela. Eu falei, ó, aí eu falei, deixa eu falar com o delegado. Falei, ó, não é para dar celular para ninguém. Se tá no meu nome, eu vou tirar a nota fiscal, porque eu que dei de presente pro meu marido. Vou tirar a nota fiscal. Aí eu falei, tia, não vou poder trabalhar, tchau. Peguei, fui lá na Claro, peguei a nota fiscal, levei lá e retirei o celular, porque até o celular ela queria pegar do meu marido. Não tem cabimento, não. Só que eu não entendi nada, porque é o que eu tava comentando. Gente, eu cheguei no hospital, fui fazer a tomografia. Quando eu retornei, o Guzmão tava lá com a outra moça e minha mãe. Aí tá. Fizeram um vídeo de eu falando meio que o que estava acontecendo, porque eu estava só, cadê meu filho? Cadê meu filho? Porque quando eu fui procurar meu filho, eu não achava meu filho. Aí eu falei, mãe, meu filho tá bem? Meu filho tá bem? Tá. Aí tá, eles fizeram um vídeo lá de meio de uma chamada, minha mãe lá do lado, falando tudo que eu falava, minha mãe falava por mim. Tudo que eu falava, minha mãe falava por mim. Pronto. Gente, eu desconsidero até esse boletim, que não foi eu que fiz. Aproveito para falar o seguinte: tudo que eu perguntei à senhora, quase Uhum, tudo, relacionado ao que está na denúncia, aham, a senhora contrariou tudo. Tudo sim, que está na denúncia, a senhora está falando o sim, contrário, que isso não sim, aconteceu. sim, E eu lhe perguntei se ele te desferiu golpes com a chave de fenda na cabeça, uhum, que é a base da denúncia, sim, querendo matar a senhora. sim. Isso está dizendo que isso não aconteceu, Não, certo? É, e, e praticamente durante todo o tempo a senhora está aqui sim, defendendo sim, e honrando o seu marido, dizendo que sim, isso aqui não aconteceu, uhum, que essa denúncia não é verdadeira, é falsa. sim, É isso? isso. E, e aí, então, ao contrário, Hum, ao contrário do que está na denúncia, uhum, a senhora está afirmando que a sua mãe é que é o estupim de toda essa situação sim, aqui. A senhora está tirando toda a responsabilidade do seu marido e passando para sua mãe. sim, porque foi o que aconteceu. É Certo? igual eu falo, eu não sabia, eu só fiquei sabendo da medida protetiva quando eu vim aqui naquele dia. Quando teve aquela de reconciliação, não sei o quê, que eu fiquei sabendo da medida. Eu falei assim, mas como assim? Eu desconheço a medida, eu desconheço o boletim, eu desconheço o pedido do IML. Tudo eu acho estranho pelo o que se passou. Eu não conheço, não, não, não foi eu, entendeu? É, eu vou lhe fazer a última pergunta, Ok, no seguinte sentido. Toda a sua afirmação sim, feita aqui agora sim, e a negação dessa denúncia, sim. isso não vem em proteção ao seu marido? Não, não vem. Sabe por quê? Porque pelo que eu venho passando com meu filho, é uma decisão que eu não vejo, não, nunca mais vi ele a partir do momento que ele foi preso, tá? Tirei as medidas protetivas porque eu descobri, né? Tirei dia 14 agora. Mas independente do ocorrido, por essa distância, eu tô muito assim de, mesmo que se ele tivesse feito, eu não ia fazer isso. Você tá entendendo? Eu sei do que eu tô passando, né? Eu sei o que eu estou falando perante o juiz. Se eu estiver mentindo, vocês vão saber. Se eu estiver falando a verdade, vocês vão saber. Mas é, se o meu marido, ele é falho. Oh. Se eu tivesse querendo defender ele, eu não teria protegido meu filho, batido no meu filho. Antes de ter um marido, hoje eu sou mãe, uma mãe que trabalha e cuida do filho sozinha. Então, mesmo que se meu marido saísse agora e ele fosse para dentro da minha casa, gente, meu marido está preso tem um ano. Ele voltaria para dentro da minha casa do mesmo jeito que ele saiu.
Do jeito que eu tentei tirar ele. Por quê? Porque ele não tem roupa, não tem nada. Ele vai chegar lá, tem uma casa para ele. Você tá entendendo? Eu construí tudo que eu construí, cuidei do meu filho, trabalho, gente. Gente, para que diacho que passa na cabeça que eu preciso desse homem? Vou Eu passar a vivi palavra. isso tudo. Vou passar, então, a palavra ao Ministério Sim. Público. Doutor, por gentileza. Obrigado, Excelência. Ana, bom dia. Bom dia. Ana, eu queria entender um pouco aqui, esses personagens que estão aqui na... Simone, tua mãe, Minha mãe. você já falou sobre ela, né? Sim. Essa Évila, você conhece ela? É a vizinha na verdade, é a vizinha da minha mãe. A vizinha lá. Eu tenho só de vista bom dia no ônibus só. Tem nada contra essa mulher? Hã? Tem nada contra essa mulher? Não. Com relação aos policiais, eu lembro de algum momento a senhora ter falado de policial ser conhecido de alguém? É porque a minha mãe, ela tem muita coisa assim com a polícia, entendeu? A minha mãe, quando ela trabalhava no tráfico, para ela não cair, ela tinha que dedurar os traficantes da área. Informante da polícia. Minha mãe é informante da polícia. Isso tem 11 anos. Uhum. Entendi. Daí ela conhece esses policiais que investigaram esse caso. Sim. Tá certo. Tá bom. Acho que eram essas perguntas. Obrigado. Eu vou passar a palavra à defesa, doutores. Obrigado, Excelência. Bom dia, Bom Ana dia. Carolina. Bom dia. Você falou praticamente tudo, mas Sim. eu quero especificar algumas questões bem pontuais. Ok. O ID, Excelência, se for possível, o ID de número 274116689. É um documento juntado pela defesa no dia 29 de abril de 2026. E no dia que Ana Carolina esteve na promotoria com o doutor Sérgio Gomide, foi apresentado a ela uma assinatura de um documento oficial da Delegacia de Polícia, que foi enviado para a promotoria, e a promotoria, obviamente, não tem como saber se o documento teria ou não algum tipo de suspeita de falcatrua. Mas eu lhe pergunto, esse documento que a defesa juntou, Excelência, me permite? Sim. Podemos projetar daqui. Só esperar aqui. Ok. E no momento que estivemos ali, a vítima, vendo a sua assinatura, afirmou categoricamente para a defesa e para o Ministério Público que a assinatura ali em foco não seria a sua assinatura em um documento oficial da Delegacia de Polícia, da qual ela está dizendo que a sua mãe tem alguns amigos na delegacia. Ok. O microfone, tá, doutor? Tá aqui. Aquela assinatura que está ali, categoricamente, eu lhe pergunto, aquela assinatura é a sua assinatura ou não? Ou você reitera o que disse tanto para a defesa quanto para a promotoria lá no órgão da promotoria pública? Não, aquela assinatura, se vocês verem, aquelas três ali, as três sem ser essa circulada, ela não tem nada a ver com a minha assinatura. Não tem semelhança alguma. Eu não conheço essa assinatura, não é minha. Você se recorda de ter assinado algum documento na delegacia? Não. 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 Você se recorda de algum documento que levaram para você no hospital quando lá estava? Não. Doutor Walter? Sim, doutor. Tendo em vista a notícia de um eventual crime praticado, o Ministério Público pede para que esses documentos e o depoimento da vítima sejam encaminhados à Corregedoria da Polícia Civil para apuração de eventual crime, seja falsidade, seja falsa comunicação de crime. Excelência. Senhor, por favor, manda esse escrito. Manda por escrito, sim. Perfeito. Requerimento, né?
A defesa não tem nada contra isso. Sem objeção, Excelência. Sem objeção, foram palavras da própria vítima, tanto lá na promotoria e também na minha presença, quando lá estava junto com o doutor Sérgio Gomide. Dessa maneira, eu prossigo, dizendo ou fazendo a seguinte pergunta. Eu percebi que quando o oficial de justiça, citando você a respeito da audiência de hoje, sim, a senhora não declinou o seu endereço, não informou o seu endereço. Qual é o motivo? Eu percebi que você citou lá a questão de policial, foi. amigos. É porque, sim, na verdade, eu não atualizei quando ela fez, quando me mandaram para essa audiência aqui, falaram assim, ó, eu preciso que informe. Eu falei assim, ó, eu não vou informar meu endereço, por quê? Porque por causa tanto dos policiais, amigo da minha mãe, quanto dela. Porque se eu colocar lá, ela tá no caso. Ela vai saber onde é meu endereço. Então, eu não coloquei, não atualizei por causa disso. Tá. Qual o motivo de não ter atualizado? Você tem medo de alguma represália? Tenho. A partir do momento onde eu moro, é fora do parâmetro deles, entendeu? É muito fora do parâmetro deles. Então, não é, eles não sabem aonde eu vou, deixo de ir, entendeu? Perfeito. Você respondendo ao magistrado, disse que não tem um bom relacionamento com a sua genitora. Ok. Lhe pergunto, não me lembro se você respondeu, mas lhe pergunto, ela ajudava você a criar a criança financeiramente na sua casa? Ela chegou a ajudar algumas vezes? Como seria essa relação de ajuda mútua? Não, ela nunca me ajudou. Eu sempre fui independente. Depois que meu marido ficou preso, todos os eventos que ele estava marcado para poder fazer, para ir trabalhar, eu perguntei se eu podia ir no lugar dele. E muitos hoje eu cresci lá dentro, sabe? Entendi. E todo mundo sabe da história. Tá. Respondendo ao promotor, você disse a ele que sua mãe, em tese, seria informante da polícia. Sim. A razão que você declinou aqui seria para que ela ficasse um tanto mais tranquila traficando? Eu não entendi isso. Na época, não estou dizendo agora, na época. O que acontece? Tudo assim, todos os efeitos que vai para a sexta DP, minha irmã que vai preso, ela tem influência. Meu pai, quando minha mãe quer prender meu pai, eles vão lá, sabe, busca ele. Ela tem influência total. Mas para isso, todo favor que ela faz é referente a alguma coisa que eles fizeram, entendeu? Entendi. Limpou a barra de alguém, ela tem que pegar um informante. Ela saiu daqui para pegar um lá no Goiás. Entendi. Entendeu? Tá. Você conhece o Wellington Rodrigues Paes? Não. Não? Não. Tá. Você se lembra dos números que sua mãe usava há muito tempo atrás, de 5 anos para cá, por exemplo? Vou te fazer uma pergunta. O número 9964-9055. A sua mãe usava esse número? 9055? 9964-9055. Não se recorda? Não me recordo. Ok. Em relação... Bom, você é filha, mesmo Sim. com relacionamento, como você mesmo diz, Ok. não tão bom com a sua mãe, deve saber de algumas coisas e eu preciso fazer essa pergunta. Ok. Em relação à sua mãe, ela já respondeu algum tipo de processo, sendo condenada ou não, há anos atrás? Já. Já? Já. Você sabia falar quais? Minha mãe, ela... Tô, Walter, ela Isso. tem... só pra gente... Só um minutinho, Carol. Eu preciso, por conta das questões de omissão, da lei e tal, só para registrar a questão da lei Mariana Ferrer, só isso. Não entendi, Excelência. Que a lei Mariana Ferrer diz que a gente não pode ficar falando dos antecedentes de vítimas e testemunhas do processo, e o Ministério Público, se não alertar acerca disso, pode responder por um crime de omissão. Então, por conta disso, estou fazendo só esse... Na medida do possível, evita fazer perguntas que violem essas... Eu entendi. Bom, Excelência, com todo o respeito que tenho, o senhor sabe disso, que tenho a Vossa Excelência, a defesa requer continuar fazendo as perguntas nesse sentido relacionado à testemunha. Primeiro ponto, tudo o que eu estou perguntando a ela está dentro dos autos. Os documentos estão lá, a FAP da testemunha está lá. É claro que eu não vou ficar remoendo isso, falando sobre isso, mas como ela, filha da testemunha, da qual é sua mãe, e os documentos, eles estão dentro dos autos, dentro do processo, eu fiz essa pergunta para ela para
saber. Mas ela já respondeu o senhor dizendo que a mãe já respondeu por crime. Ok. Eu acho Tudo que bem. já É o suficiente. não precisa de Tudo bem. avançar em detalhes nisso, Ok. para não violar a norma. Tudo bem. Você conhece Patrícia Silva Vieira Rufino? Patrícia? Eu não pelo nome todo, mas conheço Patrícia. Patrícia você conhece. Sim. Tá. Gustavo Pereira dos Reis, você conhece? Conheço. Conhece? Conheço. Quem é Gustavo? Gustavo? Não sei se é a mesma pessoa, mas Tem dois que eu conheço, mas um deles é um que minha mãe entregou. fez o quê? Entregou, Entregou? Perfeito. entendeu? Relacionado a Ao tráfico. ser Sim, informante. isso. Perfeito. Eu prossigo entrando em outro assunto relacionado ao seu filho. Você disse que seu filho tem algum problema de saúde? Tem. Quais seriam? Ele tem asma e ele tem sistema nervoso com... tem um nome que ela fala. Pelo fato dele ter... Agora, em janeiro, é uma coisa... Em janeiro, ele foi para o hospital, ficou no hospital de novo, depois daquela intubação. Só que em fevereiro agora, o meu filho teve bronquiolite de novo. E Com água. o estado dele foi bem complicado. Ele Entendeu? pergunta, ele fala? Já fala? Ou não entende nada? Fala mamãe, papai, café, água, leite, pouco. Ele fala papai. Fala Ele porque... chega não, porque tem deve fotos do meu formatar. marido, tem fotos minhas e do meu marido lá em casa. E desde do dia que meu marido foi preso, eu pego o celular e faço eu tenho os vídeos do pai dele dançando com ele e ele sabe quem é o pai dele. Entendi. Em relação aos cuidados de Reginaldo, do acusado, com o filho e também com você. Sim. Ele cuidava de vocês, Cuidava. ele era responsável em casa, ainda que tivesse, como você Sim. declinou, as suas recaídas nos seus vícios. Sim. Qual era esse cuidado que ele tinha, essa responsabilidade? Existia, não existia e como se dava? Sim, ele cuidava bem da gente. Cuidava até mais, porque mesmo que o meu ex-marido me maltratava, ele tinha afeto ele tem afeto até pelo meu próprio filho. Aí teve uma foto que nós tirou que o pai dele falou que não era para me ficar tirando foto mais com o meu outro filho, né, o Davi. Então, assim, ele cuida não só de mim, quanto do meu outro filho, dos filhos dele. Tem a mãe dele, que tem 2 filhos. Tem os dois filhos mais velhos, mais novo, que ele também mandava ajuda para eles. Entendi. Entendeu? Deixa eu só entender essa formação, esse Sim. formato familiar. Você falou que tem um filho de outro casamento. Sim, tem. Tá. Então, especificamente, a sua casa é composta, contando com o Reginaldo, o acusado, Sim. quantas pessoas? No meu conviver, o meu filho de 12 anos, eu não tenho acesso a ele porque foi estupro, tá com o pai. Se atenha Mas aos membros da sua família que moram na sua casa. Na minha casa, hoje, Sim. só eu. Não. Contando com o Reginaldo. Não, quando tava eu, meu filho, o meu marido e os 2 filhos dele, que normalmente sempre estava com nós, né? Ah, tá. Então, mas o filho então que você tem de outro casamento não mora? Ele não, porque a partir do momento que eu saí de casa, ele eu deixei com o pai. Entendi. Entendeu? Mas existe esse cuidado Sim. mesmo com o seu filho de outro Sim. casamento. Se é um sapato para um, é um sapato pro meu também. Se é uma roupa para os filhos dele, essa é roupa pro meu filho também. Perfeito. Em relação antes do ocorrido, você já falou que foi tudo bem, detalhou muito bem o que aconteceu. No dia do ocorrido, do qual houve esses fatos, dos quais existe na denúncia, e, obviamente, dentro das defesas, totalmente diferente daquilo que é declinado pela denúncia. Mas, nesse dia, o Reginaldo foi preso nesse mesmo dia ou no dia posterior? No outro dia. Foi preso no outro dia? No outro dia. Onde é que ele estava depois do ocorrido? Ele foi para onde? Para casa aonde a gente que a gente alugou. Ele entendi. foi para casa.
Para casa de vocês? Sim. Ele foi encontrado lá. Ah, sim. Você ficou, então, na casa de sua mãe. Fiquei na casa da minha mãe. Saí do hospital, fui direto para casa da minha mãe. Entendi. Aí no outro dia eu fui trabalhar e ele estava, eu não sabia onde estava. Você foi para o hospital no dia em que houve... Ocorrido. Aí no outro dia, que eu fui pro IML, que aí ele foi encontrado em casa. Entendi. Ele foi preso no dia posterior. Isso. Correto. Você ficou quanto tempo lá no hospital? No hospital eu cheguei umas 7 horas. Aí foi fazer tomografia, foi fazer um monte de coisa. Eu sei que eu tive alta assim, que mandou embora, foi depois que perfurou, ou fez a costura, aí ele me mandou embora, entendeu? Aí eram antes de meia-noite. Antes de meia-noite. Isso, porque ele entrou em cirurgia, aí depois que veio fazer os pontos. Você declinou aqui ao magistrado, falando a respeito do ocorrido, que seria sua mãe, que iniciou toda essa narrativa, essas denúncias, falando a respeito de como as coisas ocorreram. Doutor, eu só peço que não faça a pergunta repetitiva, tá bem? Sim. Que eu deixei ela à vontade para relatar. Não, sim, claro. Não é só para tirar uma dúvida. Perdi o raciocínio, mas... Tá. Só recapitular aqui, Excelência. Tá. Que é a sua mãe que fez essa narrativa da denúncia. Uhum. Por qual razão teria Simone feito essa denúncia, da qual você diz que ela não confere, você não confirma? Sim. Por qual razão ela teria feito essa denúncia em relação ao acusado Reginaldo? Na minha hipótese, é por causa do dinheiro que ela pediu. Ela pediu 3 mil. Ela pediu 3 mil reais para ela pagar umas contas. Então, a gente negou. Mas eles já tiveram algum bom relacionamento ou o relacionamento entre os dois? Não, sempre foi assim. Como a minha mãe me afeta, a gente está no mesmo local, ela quer me diminuir. Então, o meu marido não deixa. Então, sempre foi na minha casa, eu sempre fico na minha casa. Se ela quisesse, ela que saia da casa dela para ir me visitar. Eu não ia visitar ela, não. E o pouco que eu ia visitar é porque eu tinha que pagar o terreno junto com meu marido pro meu pai que mora lá. Então, eu ia para lá. Eu acabei de recapitular. Sim. Meu computador aqui, às vezes a internet falha, mas é a respeito de um pequeno detalhe relacionado a câmeras. Você está dizendo algo totalmente diverso do que diz a denúncia, obviamente, impulsionada por aquilo que a delegacia produziu com o depoimento e a narrativa de sua mãe. Sim. E a sua mãe tem câmeras em casa? Tem. Minha mãe tem câmeras em casa. Desde quando ela começou no tráfico, ela tem essas câmeras em casa. Essas câmeras pegaria perfeitamente o ocorrido? Pegaria tanto o ocorrido quanto quando o meu marido entrou dentro de casa, saiu dentro de casa, como eu entrei dentro de casa. Tudo que se realmente fosse uma coisa bem verdade, ela poderia usar essas câmeras. Porque eu finalizo aqui a minha pergunta. Sim. Eu sei que você ia responder aí, ia fundamentar um pouco mais, mas eu quero finalizar, porque aí eu acredito que, no ponto de vista da defesa, eu fecho aqui as minhas perguntas e passo ao doutor Ramon. Okay. Você chegou a conversar com sua mãe a respeito dessas câmeras? Se poderia juntar, se poderia fazer algo desse tipo? Ou a sua mãe não chegou nem a cogitar isso, ou você também não chegou nem a cogitar? Os policiais, eu falei assim, tem as câmeras, pede as câmeras. Na hora que eu falei isso, ela, não, as câmeras não tá funcionando. Eu falei assim, tá funcionando sim, porque ela tinha pedido para me mexer nas câmeras, tinha pouco tempo. E justamente eu tenho as câmeras no celular. Perfeito. Isso aí elucidaria de uma maneira em conteste. Sim. Perfeito. Sem mais perguntas, Excelência, eu passo ao doutor Ramon. Doutor Ramon, só uma pergunta, vamos lá. Boa tarde, Ana, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Ana, é o seguinte, antes de iniciar o seu depoimento, alguém aqui do local oficial, alguém chegou a te indagar
se você teria algum constrangimento, medo de falar na frente do réu, de dar o seu depoimento na frente do réu? Não, nenhum momento. É tanto que até na Não, outra, eu na digo outra assim, também. alguém chegou a te perguntar isso Ah, perguntou. e você respondeu? Eu respondi, falei que eu quero na presença. Certo, só isso. Ok, Obrigado. nada. Sem mais, excelência. Ok. Alguma pergunta do jurado? Se tiver por escrito. Não? Não? Então, ok, vamos assinar então.